né? É numa segunda-feira. Então a gente volta no dia 7 de janeiro, tá certo? Para adorar o Senhor aí com força, descansados, amém? Cheios de planejamentos em Deus para um novo ano e a gente fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, tá bom? Então aí você vai ter alguns dias para você descansar, para a gente descansar, mas a gente continua em comunhão, né? A gente continua sempre se falando, sempre se encontrando, tá? Desde já também, eu queria pedir que os irmãos nos ajudassem em oração, né? Principalmente pela vida do Tico. Irmãos, a Bíblia nos ensina a se alegrar como se alegram e a chorar como os que choram, tá? Já faz alguns dias que vocês não estão vendo o Chico na reunião, ele está cuidando da mãe, né? A dona Matilde está se despedindo, né? Está indo para a casa do papai, está chegando a horinha e hoje nós conversamos bastante, choramos juntos, oramos juntos, mas manda um recadinho para ele lá, chama ele, porque às vezes vocês são muito próximos da gente, né? Das pastoras, mas se esquecem de que os irmãos também precisam de um abraço, de uma palavra amiga, de uma ligação, né? De um carinho, da manifestação de carinho, tá bom? Então, a hora que você estiver orando, se lembre aí da vida do Tico, da dona Matilde, que o Senhor prepare o melhor momento, né? Para que tudo isso aconteça. Hoje eu disse para ele que é preciso deixá-la aí, né? Ela já está no estado assim de sedação mesmo, porque ela não consegue mais, o tempo que ela fica sem a sedação, ela fica muito agitada porque ela quer respirar do jeito dela e aí não consegue. Então, praticamente assim, já não está mais. Só o corpinho aqui, né, trabalhando, funcionando. Mas Jesus é o Senhor de todas as coisas. Aqueles que vivem no Senhor jamais morrem. Amém. Amém? Nós cremos que é só um breve espaço de tempo e logo todos nós estaremos juntos. Amém. É isso que nós queremos. Amém? Então nos ajude na oração, porque não é fácil, né? Quem já perdeu seus pais, quem já perdeu alguém que ama muito, sabe que é um momento muito difícil, né? Então eu peço a ajuda dos irmãos. Amém? Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 34, a partir do verso 5. Hoje coloquei no grupo para que a gente viesse preparado para ouvir uma palavra, né, que ia nos alinhar com aquilo que o Senhor vai fazer. Aleluia. Porque nós queremos andar naquilo que o Senhor está fazendo. Porque senão não existe, gente, é o propósito de ser igreja. A gente não se reúne para ser mais um movimento. A gente não se reúne para fazer mais uma festa. A gente não se reúne para ser mais um lugar onde as pessoas vêm, cantam 3 musiquinhas, entregam suas ofertas, depois escutam uma palavra e vai embora. A gente se reúne para a gente ouvir os céus. E para que através daquilo que nós estamos ouvindo do céu, a gente pratique na terra. Amém? Amém? Então é assim que a igreja tem que funcionar. A igreja precisa ouvir o que o céu está falando, a movimentação do céu, para que ela possa fazer aquilo que é necessário fazer na terra. Nós sempre batemos na tecla aqui que a igreja ela é o corpo de Cristo. Amém? Amém? Então Deus não vai se manifestar na terra de outra forma a não ser pela igreja. Você precisa colocar isso na sua cabecinha. Agora Deus não vai usar mais a mula. Agora Deus vai usar. Ainda bem que muitos não entenderam. Agora Deus vai usar a gente. Amém? Então nós precisamos. Eu fico vendo as carinhas daqui. Então a gente precisa estar conectado com o céu. Lembra da oração de Jesus? Ele disse assim, ó: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Então primeiro existe uma vontade no céu, para que ela possa ser feita na terra, tá bom? Então a gente precisa ouvir o céu. Então esses dias eles são importantes para nós. Toda reunião é importante.
mas a gente está, o nosso coração, ele está numa expectativa, né? Porque quando acaba o ano e começa um outro ano, a gente sempre empurra tudo para o ano que vem. Quando está chegando no final do ano, deixa, agora o regime eu começo o ano que vem, agora o ano que vem eu guardo dinheiro, o ano que vem eu vou na academia, o ano que vem eu vou fazer e vou acontecer, e vai, né? E isso nunca acontece, porque na verdade o que a gente faz é procrastinação. A gente sempre vai empurrando as coisas com a barriga. Mas enfim, existe essa expectativa, né? Existe essa coisa no coração de que o ano que vem as coisas vão ser diferentes. Mas diz para o seu irmão assim, ó, nada vai ser diferente. Nada vai ser diferente. Se você não for diferente. Se você não for diferente. Então tudo tem que começar em nós. Amém? Então que a palavra do Senhor venha sobre as nossas vidas nesta noite. Amém. Trazendo um alinhamento sobre nós, para podermos caminhar naquilo que Deus está fazendo. Amém. Eu recebi uma palavra de Deus, né? O ano passado, no finalzinho do ano passado, o Senhor disse que esse ano seria o ano da fé, que nós viveríamos pela fé. E foi isso que aconteceu, né? O ano todo foi um ano que nós tivemos que confiar em Deus, que nós somos provados na nossa fé, e pela glória de Deus nós podemos hoje, faltando apenas 20 dias para terminar o ano, dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor. Então, irmãos, glória a Deus por isso, e Ele vai continuar sustentando, mas a gente precisa ouvir o céu. E a palavra para nós no ano de 2024 é desafio. Oh, glória! Né? Você precisou de fé, agora você vai ser desafiado na sua fé. Amém? Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 34, e no verso 5 diz assim: sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor ordenara. Deus mesmo o sepultou em Moabe, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Mas até esses dias ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem os seus olhos, nem o seu vigor físico haviam desvanecido. Os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés ali mesmo, nas planícies de Moabe, durante 30 dias. Repete comigo, 30 dias. 30 dias. Até passar o período tradicionalmente dedicado ao luto. Contudo, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as suas mãos sobre ele, e portanto os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés. Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse dialogado face a face. Também jamais surgiu alguém que realizasse milagres, sinais portentosos e maravilhas semelhantes àqueles que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, fez no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e exércitos, e contra a terra dos egípcios. Porquanto em momento algum houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés, tampouco realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou aos olhos de todo o povo de Israel. Pode passar para Josué. Logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Eterno a Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem,
eu vos dou como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, e jamais te abandonarei e nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra a seus pais. Volta um pouquinho. A seus pais jurei dar-lhes. Então somente se de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá da lei seja sempre nos teus lábios, e medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito, e deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás o bom êxito. Só até aqui. Só olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela assim, ó, você alcançará. Você alcançará. Fala que nem profeta fala. Você Todo bom êxito. Todo êxito. Amém? Amém. Todo sucesso. Tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, nós alcançaremos. Amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus de crente? Isso aí. Bom, vamos lá. Eu disse que a palavra para nós é desafio. Existe um lugar que todos nós queremos chegar. Existe um lugar que todos nós queremos chegar. Mas o maior lugar, a prioridade do nosso coração deve ser chegar no coração de Deus. Amém? É viver o propósito de Deus na terra. E foi isso que aconteceu com Josué. Aqui Josué ele é chamado por um encargo. Aqui Josué ele é chamado para uma responsabilidade, como já foi nos dito aqui. Foi colocado sobre ele o encargo de levar o povo até a terra de Canaã, ou seja, até a terra prometida. Mas para chegar nesse lugar era necessário atravessar o Rio Jordão. Nesse contexto aqui, todo o povo já havia atravessado o deserto, ou seja, o deserto acabou, né? Agora chegou a hora de atravessar o rio. Agora chegou a hora de atravessar o Jordão. E como nós aprendemos ontem, toda a palavra de Deus, toda a direção de Deus, ela tem um princípio. Deus tem uma forma de fazer as coisas. Então eu não posso querer fazer as coisas de Deus da forma como eu quero, da forma como eu acredito. Deus ele tem um princípio, Deus tem uma forma de agir. E eu preciso andar nisso. Nós lemos aqui, a partir do verso 5 do capítulo 34, que Moisés, servo do Senhor, havia morrido. O próprio Deus havia enterrado ele. Agora eu quero que vocês pensem uma coisa comigo. Vamos começar a montar, deixar o Espírito de Deus montar todo o contexto na nossa mente, toda a cena na nossa mente. Deus ele te deu uma mentalidade, Deus te deu um cérebro, e esse cérebro é para desenhar, é para conseguir reter as coisas que o Espírito fala ao nosso coração. Mas a gente precisa da liberdade, irmãos. Nós precisamos abrir um caminho para o Senhor. Se você vem para um ambiente como esse, e você começa a prestar atenção no que a outra pessoa está fazendo, no andamento das coisas aqui, se você começa a prestar atenção no jeito que o líder está falando, ou deixando de falar, na roupa, na sandália, no peso do braço, na conta que você tem que pagar amanhã, irmãos, o Espírito não vai fazer aquilo que ele precisa fazer na nossa vida. A gente precisa aprender a santificar a nossa mente. O que é santificar? É separar. Eu não posso vir para um ambiente como esse com a mente conturbada, o coração conturbado.
escuta, escuta por um ouvido e solta pelo outro. Mas quem ouve, absorve. Quem ouve, a palavra torna vida. E quem anda com a vida de Deus, a vida é abençoada. É por isso que nós vemos pessoas que entram e saem. Elas conseguem vir de domingo a domingo, ouvem a palavra, escutam a palavra, mas a palavra não se torna vida dentro dela. Então, eu preciso aprender a santificar, eu preciso aprender a separar, eu preciso aquietar a minha alma, como Davi diz: aquieta-te dentro de mim, ó Minha alma. Agora você quer passar o dia inteiro conturbado, aí que nem eu ouvi ontem, aí você vai para casa 4 horas da tarde, toma banho correndo, para estar na igreja 5h30, e ainda era para ministrar a palavra do Senhor, mas tem gente que ainda vem para ouvir. Gente, está tudo bagunçado dentro de você. O dia que eu vou ministrar, eu não saio de casa. Porque eu tenho uma alma que por si só ela já é agitada. Eu tenho uma alma que por si só ela já é agitada. E se eu começar a ver muita coisa e ouvir muita coisa durante o dia, porque a gente já tem uma palavra. O culto acaba hoje, eu já vou embora pensando, buscando de Deus o que eu vou trazer quarta-feira, o que eu vou trazer no próximo domingo, entendeu? Então aí o Senhor vem e Ele coloca uma porção dentro de mim. Só que aí eu pego no domingo e eu vou, aí tudo que eu vi vai bagunçar lá dentro com aquilo que o Senhor colocou. Aí eu vou chegar aqui e eu vou derramar o quê? Tudo que eu vivi. E eu não posso derramar a minha vida. Eu tenho que derramar a vida do Senhor. Aleluia. A vida dele que Ele derramou dentro de mim, eu venho aqui e derramo sobre vocês. Só que para quem vai ouvir, é a mesma coisa. Aí você fala assim: cara, mas eu trabalho a semana inteira, domingo é o único dia que eu tenho para passear. Ok, irmãos, tudo bem. Para mim, sem problema nenhum. Cada um faz as suas escolhas. Cada um tem as suas prioridades. A minha é o Senhor. A minha é o Senhor. Porque quando eu chego diante dos gigantes amanhã, é o Senhor quem me dá a vitória. Aleluia. Quando eu enfrento as crises, e muitas vezes a morte e o luto, sabe quem me sustenta? É o Senhor. Então a minha prioridade é o Senhor. Amém. Eu recebi um encargo e eu tenho uma responsabilidade. A palavra tem sido essa para nós, responsabilidade. Eu preciso ser responsável. Então eu preciso ouvir o que Deus está falando para mim conseguir caminhar naquilo. Senão, ó, você está vendo que não é para todo mundo. Não adianta, gente. Eu já falei para vocês que eu sei fazer isso de igreja. Eu já vivi na religião. Eu já vivi no sistema. E eu sei fazer isso. Mas viver a responsabilidade do chamado e do encargo e daquilo que Deus está fazendo, não é para todo mundo. Não adianta. Então, por isso que a palavra para nós é desafio, porque a gente tem que desafiar a nossa própria alma. Moisés havia morrido. E Moisés foi o cara. A gente viu aqui a Bíblia relatando todas as características de Moisés. As coisas que Moisés havia feito. Para começar a conversa, o texto começa dizendo que Moisés nunca houve, olha como que a Bíblia fala, nunca houve e nem haverá um homem como Moisés, que vivia face a face com Deus, que dialogava
com o Senhor. O papo entre Moisés e Deus era papo reto. Era cara a cara. Era face a face. Ninguém viveu as maravilhas e os sinais que Moisés viveu. E agora Moisés morreu. Agora esse cara que trazia o céu para a terra, agora esse cara que tinha um papo reto com Deus, agora esse cara que era a mão forte de Deus na terra, morreu. Mas o povo ainda não tinha chegado aonde era para chegar. Ainda tinha um caminho para percorrer. Ainda tinha um desafio a se vencer. Eles haviam vencido o deserto. O deserto por 40 anos, eles caminharam ali. Por 40 anos andamos em círculos, por 40 anos de murmuração, por 40 anos de desobediência, mas enfim chegou o dia em que o deserto acabou. Porque o deserto acaba. Aleluia. E quem determina o tempo do deserto nas nossas vidas somos eu e você. É nós que determinamos o tempo que nós passamos no deserto. Esse povo escolheu viver 40 anos por causa da sua incredulidade e por causa da sua murmuração. Dá uma cutucadinha no seu irmão, me ajuda a pregar, diz para ele: para de murmurar. Para de murmurar. Sabe o que Deus tem falado muito conosco também? É conhecer a Deus. Porque a gente não conhece Deus. Tem gente que acha que porque está na igreja há 30 anos conhece Deus, mas não conhece Deus. Porque Deus, irmãos, Ele pode se manifestar de muitas formas. No deserto, Deus se manifestava numa coluna de fogo. Deus se manifestava numa nuvem. Deus se manifestava através das cordonizes. Deus se manifestava através do maná. Deus se manifestava através da água, da rocha. Então é assim, ó. Tem gente que está no deserto e Deus está se manifestando na vida dele, mas ele não consegue ver a Deus. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, e quando eles estavam lá, desistiram de tudo, vamos voltar a pescar, vai todo mundo pescar. E está lá no barco, Jesus está lá na praia gritando assim, ó: ei, alguém tem peixe aí? Ninguém reconheceu Jesus. Só quando Jesus disse assim, ó: joga a rede para o lado. Eu não vou continuar se você não. Se você dormir, eu vou mandar o irmão para do seu lado para beliscar você. Joga a rede para o lado direito. Aí João disse assim: é o mestre. Madalena não reconheceu Jesus no sepulcro. Achou que ele era o jardineiro. João, na ilha de Pátimos, Jesus se revelou para ele e ele não conheceu Jesus. O Espírito Santo de Deus está insistindo em nos dizer que Ele está se revelando a muitos de nós, mas nós não estamos reconhecendo. Porque você se acostumou com um aspecto de Jesus. E agora o Moisés morreu. Todo mundo ficou perdido. Mas ainda existia um lugar para chegar. Ainda existia um propósito a se cumprir. Mas Moisés morreu. E então Deus, através da vida de Moisés, ainda quando estava vivo, ungiu, colocou as mãos sobre a vida de Josué e deu um encargo a ele. Josué, nesta noite, é eu e você. Aleluia. Eu vou repetir.
Josué é eu e você. Amém. Deus tem uma palavra para o seu coração. Glória a Deus. E você vai saber que é para você. Eu podia hoje, porque eu sei quem é. Eu podia apontar o dedo para você hoje e dizer: essa palavra é para você. Mas eu não vou fazer isso, porque existe um Espírito que habita dentro de você. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Então você vai saber que é Deus falando com você. Deus deu uma direção e uma palavra a Josué. Mas Moisés está morto. Mas Moisés morreu. E Deus permitiu que o povo chorasse por 30 anos, por 30 dias. Deus, Ele nos dá, Deus reconhece o nosso coração e a nossa humanidade. E Deus respeita o nosso tempo. E Deus está mandando eu dizer para você que Ele respeitou o seu tempo. Mas o seu tempo hoje acabou. Porque agora Deus chama você, Josué, e Ele diz assim: ó, o meu servo Moisés morreu. Ele foi muito bom, ele operou milagres, ele fez sinais, ele tirou o povo do Egito, ele andou com você, mas Moisés morreu. Porque muitos de nós ainda não entendemos o que Deus está fazendo. E Deus respeitou o seu tempo. Deus deixou você chorar. Deus deixou você questionar. Deus deixou você pensar. Deus deixou você fazer de conta que não era com você. Deus deixou você fingir demência. Deus deixou você andar para cá. Deus deixou você andar para lá. Pois agora, hoje, o Senhor está chamando você e está dizendo para você: o meu servo Moisés morreu. E o meu papo agora é com você. Porque existe um caminho a prosseguir. Há um lugar aonde você tem que chegar. Há um propósito a se cumprir. E então Deus chama Josué e diz para ele: ó, o meu servo Moisés morreu. Bota lá, Will, para mim de novo. Josué, capítulo 1, verso 1. Verso 2. Olha lá. Meu servo morreu. Agora você faz o quê? Levanta. De novo. Agora você faz o quê? Levanta-te. Irmão, deixa eu falar um negocinho para você. Às vezes, acontecem umas coisas na nossa vida que desbaratina a gente. Que deixa a gente meio perdido. Que a gente não sabe o que fazer. Não sabe para onde ir. Muitas vezes a gente entra num campo de comparação. Você consegue entender o que estava acontecendo no coração de Josué? Ele sabia que Deus tinha escolhido ele. Porque no texto anterior aí de Josué, nos últimos versículos, falam que veio sobre Josué um espírito de sabedoria. E não é um espírito com letra minúscula, é um espírito com letra maiúscula. O próprio Espírito de Deus veio sobre Josué como sabedoria. Então ele sabia do chamado, ele sabia do encargo, ele sabia o que tinha que fazer. Mas o coração dele ainda estava preso em Moisés. Porque Moisés foi o cara. Porque todos os olhos do povo estavam sobre Moisés. Então a questão dentro do nosso coração é a seguinte: eu nunca vou conseguir ser o que Moisés foi. E não vai mesmo. E não é para ser. Se Deus quisesse fazer você igual ao outro, Ele teria feito. Mas Ele nos fez nessa multiforma, nessa diferença, para que o corpo se complete e a gente consiga fazer aquilo que nós precisamos fazer. Só que a gente fica
fica, mas eu não sou igual fulano, mas eu não sou igual Beltrano, mas eu não consigo fazer do jeito que a pastora Laís faz, eu não consigo dançar do jeito que a Bianca dança, eu não consigo pregar do jeito que o pastor Amarildo prega, e não vai conseguir. E posso te falar uma coisa, irmão, que venha uma unção de libertação sobre as nossas vidas, de comparação, porque você é único. Aleluia. Não existe outro como você, e Deus vai fazer o que Ele tem que fazer através de você. Glória a Deus. E aí a gente fica preso naquilo. E Deus respeitou. Só que acabou. Acabou a mamadinha. Tem gente que quer viver herança, que quer viver recompensa paradinho antes do rio. Deixa eu te falar uma coisa. A promessa está além do rio. Aleluia. Você vai ter que atravessar o rio. Amém. Deus manda umas coisas. Pega. Oh, aleluia. Pega tudo. Ô, irmão, para de ser bobinho. Para de ser esquinha na mão do diabo. Para de ser tontinho. Tem uma terra que emana leite e mel, Aleluia. mas você quer ficar, ó, pro lado de cá. Quem fica pro lado de cá, irmãzinha, fica só avistando. Fica só, você está sentadinho, achando que, fingindo demência, fazendo de conta que está tudo bem, tentando ainda, irmão, deixa eu falar uma coisa, e você está só avistando a terra. Mas o Senhor não quer que você aviste, o Senhor quer que você desfrute. Aleluia. E deixa eu te falar uma coisa, não é só para você desfrutar, é para você levar a sua família Aleluia. junto com você. É para você levar o seu povo junto com você. Será que você não entendeu ainda que foi você, dentro da manada das ovelhas lá, foi você que Ele escolheu? Foi você. E aí você fica lá, olhando para o céu. Você fica lá esperando o momento certo. Você fica lá esperando um anjo. Tá que nem o paralítico de Betesda, lá esperando um anjo vir e mover as águas para você ser curado. E Deus está falando para você: eu estou aqui, meu filho. Papai está dizendo assim, ó. Tem uma terra que emana leite e mel para você. Aleluia. Mas você quer ficar onde? Seja forte, porque tem que ser forte. Amém. Tem que ser corajoso. Porque meu Josué, gente, estava morrendo de medo. Porque Josué estava perdido. Porque Josué estava esperando uma referência. Porque Josué estava esperando alguém. Tem gente que se acostumou com voz de comando. Tem que ter alguém empurrando ele. Irmão, tem gente que dá vontade de dar um chute na bunda. Tem gente que só vai se tiver alguém dando voz de comando para ele. Irmão, a sua voz de comando é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Tem alguém que só faz as coisas se os outros mandar fazer. Você não é tonto. Você não é demente. Você já entendeu que você nasceu para um propósito. Amém. Você já entendeu que Deus escolheu você. Você já entendeu o que Deus fez. E por que você está aquém do rio? Por que você está aquém do rio? Você está esperando o quê?
para fazer o que Deus mandou você fazer. Mais um ano você está esperando? Deus te tirou do Egito. Deus te conduziu pelo deserto. Deus foi a tua provisão. Deus foi o teu pai. Deus te ungiu, te sustentou. Mas a gente está aqui no rio. E aí a gente acha que o ano que vem as coisas vão ser diferentes. Não vai. Não vai ser diferente. Se você não for diferente. Se você não se posicionar em Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem promessas para nós. Aleluia. Mas toda promessa tem uma condição. Se ouvires e obedeceres a voz do Senhor, o teu Deus, tu serás abençoado. Então toda promessa que foi dada a nós, ela tem uma condição. Tem gente que tem um barril de promessa. Tem gente que eu vejo Deus falando toda vez. Toda vez Deus usa um profeta, Deus usa um pastor, Deus usa, mas a vida da pessoa não sai daquele lugar. Porque toda promessa tem uma condição. Cara, se fosse tu, eu levantava. Chega de ficar só ouvindo e de ficar só recebendo. Desfruta, vive, atravessa o Jordão. Ele já deu uma palavra para você. Ele já disse que você vai atravessar o Jordão a pé seco. Aleluia. Tem hora que eu fico olhando, sem brincadeira nenhuma. Irmão, deixa eu falar uma coisinha pra você. Eu vou usar o meu testemunho, tá? Eu sempre tive, desde que eu me lembro como gente, Dani. Eu me lembro de eu tendo dificuldades com a minha mãe. Sempre tive dificuldades com a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa extremamente abusiva e doente emocionalmente. Então, desde a minha infância, eu tive problemas com a minha mãe. Adolescência, eu saí de casa, eu tinha 16 anos de idade e eu nunca mais voltei. Só que Deus, Ele me deu o privilégio, Deus me deu a honra de restaurar a minha situação com a minha mãe. Um dia minha irmã ligou para mim e ela disse assim, a gente está com um problema. A mãe anda meia confusa, meia perdida. Hoje saiu para a padaria, não conseguiu voltar para casa. Aí ligaram aqui, a padaria era na mesma rua, como se fosse daqui na próxima esquina ali. E minha mãe foi na padaria buscar pão e não sabia voltar para casa. Ligaram da padaria, comentaram com a minha irmã o que tinha acontecido, minha irmã foi buscar, minha irmã ligou no outro dia, levou ela no médico, tudo certinho, fez os exames que precisavam ser feitos. E daí os médicos disseram assim, olha, sua mãe tem 1 ano de vida. Ela tem um tumor no cérebro, um tumor na cabeça, e além disso, ela já está no estado de demência e de Alzheimer. Irmãos, naquela hora eu decidi que a minha vida com a minha mãe, a história da nossa vida ia mudar. Porque aquilo que eu não pude desfrutar como filha, eu ia desfrutar como mãe. E não foi fácil. Se eu disser para você que foi fácil, eu vou estar mentindo, porque foram lutas, foi difícil. Porque uma pessoa com quem convive com uma pessoa
Mas eu tive a oportunidade de ser a mãe da minha mãe. Eu tive a oportunidade de dar banho nela. Eu tive a oportunidade de dar comida na boca dela. Eu tive a oportunidade de segurar na mão dela e ensinar ela a andar. Então eu vi Deus restaurando a minha história. O médico disse que minha mãe tinha 1 ano de vida. Minha mãe viveu 4 anos, Aleluia. 4 anos minha mãe viveu. No dia que a minha mãe morreu, no dia 6 de janeiro, há 2 anos atrás, eu já estava com 48 anos. E eu sempre tive dificuldade com a minha mãe. Sempre. Só que no dia, a minha mãe morreu que nem um passarinho. Minha mãe morreu escovando o dente. Ela estava escovando minha irmã junto com ela, porque a gente tinha que ficar junto com ela. Falando com ela assim, ó, agora a senhora esfrega a escova assim, ó. Agora a senhora pega a água. Você tinha que ir falando as coisas para ela passo a passo. E ela escovando o dentinho, ela olhou no rosto da minha irmã e ela fez assim, ó. Ai, e caiu morta. Quando a minha irmã ligou para mim, e ela disse para mim assim, preste atenção no que eu vou dizer para você, filha. Quando a minha irmã disse assim para mim, a mãe morreu. Eu não consigo descrever para você até hoje a sensação que eu tive. Eu perdi meu pai com 13 anos. Mas eu não consigo até hoje descrever para você a sensação que eu tive. Eu fiquei por dias, Yasmin, por dias, com a sensação de que eu não tinha mais para onde ir. Me bateu um medo. Eu tinha 48 anos, eu nunca tive uma boa convivência com a minha mãe. Minha mãe já tinha Alzheimer, mas na hora que a minha irmã disse assim, ó, ela morreu. Eu me senti uma criança de 2 anos. Porque a sensação que eu tinha é que eu não tinha mais para onde voltar. E aí, a minha mente começou a ser atacada com pensamentos assim, ó. E agora? Para onde eu vou? Se der errado? E se eu não conseguir? E se amanhã todo mundo me abandonar? Porque a gente coloca pontos seguros. A gente faz casinhas. Hoje você pode olhar para as pessoas e você até acreditar que você vive sem elas. Só que a dimensão da perca você só tem quando a pessoa se vai. E foi isso que aconteceu com Josué. Sabe o que Deus disse para mim um dia? Cuidado com as coisas que você se apega. Cuidado com as coisas aonde você coloca seu coração. E Deus está mandando dizer para você, cuidado aonde você coloca as suas expectativas. Porque aonde você está se firmando, eu vou tirar de você. Porque todo o nosso coração e toda a nossa expectativa, ela precisa estar com você. E um homem e uma mulher que ele quer caminhar com Deus, ele precisa aprender a perder. Porque Deus só vai te dar aquilo que não tem em você. Eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu.
Deus só vai dar a você aquilo que não tiver você. Deus não tem problema nenhum em tirar seu emprego, se Ele está assistindo a tua propósito. Deus não tem problema nenhum, porque a gente vê as coisas de um jeito, Deus vê as coisas de outro. Deus não tem problema nenhum com a morte. Sabe por quê? Porque Ele venceu a morte. Então Deus não tem problema nenhum com a morte. Sabe o que Ele fala? Que Ele tem prazer na morte dos seus santos. Enquanto eu e você se descabela aqui, a Bíblia diz que Ele tem prazer na morte dos seus santos. Então Deus não tem problema em tirar nada de nós. Nada que o nosso coração esteja fixado, em nada que o nosso coração esteja preso. Deus não chama um homem e uma mulher de propósito, enquanto o coração dele estiver preso nas coisas deste mundo. Enquanto você achar que a solução do seu problema é o seu trabalho. Enquanto você achar que a solução dos seus problemas são os pastores. Enquanto você achar que a solução do seu problema é o seu marido, é a sua esposa, é a sua mãe, é a sua avó, é a sua tia, é o seu dinheiro. Deus não tem problema em tirar nada disso de nós. Porque Ele quer fazer eu e você totalmente dependentes dEle. Irmão, eu já tive lugar 3, 4, 5, 10 vezes maior do que esse. Só que tem gente como eu que se embriaga com a própria vinha. Entendeu? Você planta a vinha, é você mesmo que planta. Porque Deus não mandou ninguém plantar vinha. Você mesmo planta a vinha, você mesmo come da vinha e você mesmo se embriaga da vinha. Não me ilude mais. Não enche os meus olhos mais. Sabe o que enche os meus olhos? Eu vou te falar o que é. É ver você atravessar o Jordão para mim. É isso que enche os meus olhos. Sabe o que enche os meus olhos? É ver a tua fome e a tua sede por Deus. É isso que enche os meus olhos. Não é o quanto você aparece nas mídias, não é quantos likes você tem, não é o quanto as pessoas te admiram, não é o quantos seguidores você tem, não é nada disso que me interessa. Sabe o que me interessa? É ver a vida de Deus crescendo em você. Aleluia. Porque eu não fui chamada para ter seguidor, eu não fui chamada para ser famosa, eu fui chamada para derramar a vida de Deus. Aleluia. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Chegou a hora. Deus está chamando você para sair da zona de conforto. Deus está chamando você para sair dessa área de desculpas. Deus está chamando você para sair dessa área de vítima. Chamando você para sair das suas limitações. Porque as suas limitações, entenda a expressão que eu vou usar, Deus está careca de saber. E eu também. Deus está nos chamando para um desafio. Irmão, eu não sei você, mas eu cansei de ficar aqui no Jordão. Eu cansei, Patrícia. Eu não quero mais ficar aqui no Jordão. Eu vou atravessar o rio. Aleluia. Eu vou atravessar o rio.
E eu vou desfrutar, irmãos. Não é expectativa, não é sonho. É palavra, é promessa. É diferente. Não são os meus desejos, não são as minhas expectativas, são as promessas dele para mim, são as promessas dele para você. E eu cansei de viver na área da expectativa e da frustração. Eu cansei. Eu cansei de ouvir, PC, que Deus tem o melhor para mim. Eu quero viver o melhor de Deus para mim. Então, irmãos, quem quiser vir comigo, se prepara. Aleluia! Se prepara, porque vai ser um ano de desafios. Vai ser um ano de viver os princípios de Deus. Porque até para atravessar o Jordão tem que ser do jeito dele. Não adianta você vir de boinha, de óculos de nadador. Não vem que nem o Kiko, com a sua sunguinha colorida. Porque é do jeito dele. E sabe como que é o jeito dele, Rafael? É os sacerdotes na frente, carregando a arca da aliança. É homens e mulheres cheios da presença de Deus. Amém. É homens e mulheres saturados de Deus. Homens e mulheres que botam o pé na água e a água se divide. Você quer viver brincando aí, irmão? Ó, tudo bem, você pode brincar. Vai, continua lá. Continua vivendo sua vidinha do jeito que você quer, faz o que você quer. Faz de conta que você é, mas você não é. E não tem problema nenhum. Eu estou falando de um povo que quer atravessar o rio comigo. Porque, irmão, não é possível. Ó, deixa eu falar um negócio pra você. Eu creio nas promessas do Senhor, eu creio no reino milenar, e eu vou ser uma vencedora com Cristo. Eu vou viver o reino de Deus, mas o Senhor disse que há bênçãos na terra. E eu quero viver essas bênçãos. A terra que emanava leite e mel não estava no céu, ela estava na terra. Então ela existe e eu vou comer e vou beber. Entendeu? Só que eu preciso de gente que está disposta. Gente cheia da presença de Deus. Gente que não fica nesse vai e não vai. Vem, mas não vem. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia é céu, outro dia é terra. Você quer viver? Eu vou repetir. Você quer? Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você olha para esse texto aí, você vai ver que tem um monte de gente que morreu no deserto. E morreu. Morreu. Entendeu? Morreu. Ficou lá. Tem um monte de gente que ficou. Você sabia que teve gente que não atravessou o rio? Teve gente que não atravessou, gente. Teve gente que ficou lá de cá. E tá tudo bem. Pode ficar. Eu não vou ficar, gente. Aleluia. E você, quando você olha no texto, essa palavra é para você. Quando você olha nesse texto, não tem ninguém carregando ninguém nas costas. Todo mundo tem que atravessar o rio com o seu pezinho. Quer atravessar? É só quem não quer, vou ficar sentadinho mesmo. Tá tudo bem. Tudo bem. O sacerdote carrega você. Cansou de viver a vidinha mais ou menos? Porque tem gente que tá bom, para ela tá bom. Você
cansou de viver a vidinha mais ou menos, o casamento mais ou menos, a vida de Deus mais ou menos, o ministério mais ou menos? Você está aí? Cansou? Eu cansei. Eu vou falar uma coisa para você, me perdoe a expressão, de verdade, e eu já cansei há muito tempo. Só que quem tem um carro, quem tem chamado de pai e mãe, ele fica esperando. Porque ele não quer atravessar sozinho. Ele quer levar a família junto. Ele quer levar os filhos junto. Mas não dá mais para esperar isso. Não dá mais para esperar. Eu não posso esperar você mais. Eu não posso esperar mais. Chega uma hora que nem Deus pode esperar mais. Porque a porta fecha. Eu era tão presa na religião, que eu pensava assim: se Deus me tirar a igreja, eu vou. Sabe o que eu descobri? Que eu não vou. Se amanhã chegar a hora de atravessar o rio e eu precisar ir, eu vou. Eu não vim aqui brincar de igreja, gente. E nem você saiu da onde você saiu para brincar. Chegou a hora. Chegou a hora de atravessar o rio. E a Laís não vai poder carregar você, Deus. E nem você vai poder carregar a Laís. Chegou a hora de vestir as vestes sacerdotais. Aleluia. Colocar a presença nos ombros e atravessar o rio. Assim diz o Senhor, porque na hora que você botar o pé na água, não vai se abrir antes e nem depois. É na hora que você botar o pé na água. O mar vai se abrir e nós vamos atravessar. Glória a Deus. Quando a gente chegar lá do outro lado da margem, nós vamos construir um altar de adoração ao Senhor. Aleluia. Com as pedras que nós pegamos no meio dos caminhos. Essas pedras, elas vão servir de altar de adoração ao Senhor. É uma noite de convocação. É uma noite de convocação. Chega de vidinha mais ou menos. Chega de vidinha mais ou menos, gente. Chegou a hora. Vai ter luta.
Por isso que é desafio. Vai ter luta, vai ser difícil. Mas nós vamos desfrutar das promessas que o Senhor fez para nós. Nós vamos desfrutar das promessas que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos nos posicionar? Tem uma canção para nós, Thiago? Feche os seus olhos enquanto eles preparam o louvor. Vem descer comigo. Nós vamos carregar a caju. Chega, Jéssica. Chega. Deus deu o tempo que você precisava para você se alinhar, para você ouvir. Para você se conformar, para você desapegar. Deus me tirou do seio da minha família. Eu passei quase 5 anos chorando, porque eu sentia falta. Eu sentia falta da mesa, dos meus irmãos. Eu sentia falta das tardes na praia. Eu tive que ver sobrinhos nascer e nem conhecer. E Deus deixou eu entender o tempo. Só chega uma hora que Deus fala, agora chega. Eu te dei o tempo que você precisava. Eu dei o tempo que você precisava. Agora chegou a hora. E Deus está dizendo assim, ó. Você só precisa ser forte e corajoso. Só isso. Deus não está mandando você ter dinheiro. Deus não está mandando você ter condição. Você ficar mais inteligente. Deus só vai dizendo assim, ó. Pega a lei e minha palavra e coloca no teu coração. Observa ela com zelo, com cuidado. E seja forte e corajoso. Porque assim como eu fui com Moisés, se você contigo. Mas Moisés morreu. Uzias morreu. E aí Isaías disse assim, ó, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor no mais alto e sublime trono. E a terra estava cheia da glória de Deus. Você está procurando glória e não é glória. A terra está cheia da glória de Deus.
glória onde não tem glória. A sua casa tem glória de Deus. O seu trabalho tem glória de Deus. O seu casamento tem glória de Deus. Tem glória. Só que o Cias não deixou você ver. Você está preso com Moisés aí. Você sabe que essa palavra foi para você. Você sabe disso. A noite hoje é para quem decidiu deixar as desculpas na beira do Jordão. A noite hoje é para quem decidiu deixar a vitimização na beira do rio. A noite hoje é para quem quer comer da terra que emana leite. A noite hoje é para quem cansou de viver o mais ou menos, de ficar vendo a glória de Deus na vida do outro, de ficar vendo o outro viver face a face com Deus. Agora chegou a nossa vez. Agora chegou a nossa vez. Mas essa é uma bênção. E não haverá homem como Moisés na terra. Mas agora chegou a minha vez. Agora chegou a minha vez. E a sua vez. Se você crê nisso, levanta suas mãos aos céus. E repete comigo assim, ó, numa atmosfera celestial. Diga assim comigo: chegou a minha vez. Com fé, irmão, chegou a minha vez. Eu vou viver. As promessas de Deus. Eu vou desfrutar das promessas de Deus. Eu vou viver o extraordinário de Deus. Eu vou atravessar o rio
especial? Amém. Vocês topam? Amém. Então vamos fazer o seguinte, ó, o culto no domingo que vem vai começar às 7 horas. Amém. Tá? E aí cada um de nós traz um prato para no final do culto a gente ter uma comunhão, todo mundo junto. Amém? Amém. Mas tem algo a mais. Cada um vai trazer para o Senhor a sua primícia. Amém. Não é primícia de dinheiro. Isso daí é você e Deus. Você vai trazer uma oferta ao Senhor. Uma canção, um versículo, uma palavra. Mas tem que ser coisa breve, para todo mundo ter a oportunidade de fazer. Aí você fala assim, eu tenho vergonha. Só vem aqui e diz assim, ó, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez na minha vida durante todo esse ano. Amém. Amém? Vamos fazer isso? Amém. Você vai trazer a família? Para Deus ver a glória de Deus? Amém.